Tem dois momentos que são importantes para esclarecer. O primeiro é o momento em que o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, ele comunica ao TSE e pede uma reunião para entregar essa conclusão que teria sido já realizada pela comissão. E desmarca logo após, semanas, na verdade, isso seria uma terça-feira logo após o primeiro turno, e aí só depois do dia 9, 10 de novembro foi entregue. O senhor ficou sabendo disso? O senhor pressionou para que ele revisse essas conclusões? O meu relacionamento com qualquer ministro nunca foi sob pressão ou sobre autoritarismo. Em especial, posso dizer até os chefes militares, aí incluídos os comandantes, era uma relação bastante fraternal entre nós. Jamais eu pressionei, seja o ministro que for. E também, obviamente, nesse grupo aqui, o ministro Paulo Sérgio, o nosso ministro da Defesa. Então não houve pressão em cima dele para fazer isso ou aquilo. Nós conversávamos sobre o ocorrido, né? E o relatório dele contou com o meu acordo. Mas o senhor chegou a conversar com ele logo após o primeiro turno, pedindo para que ele aguardasse o segundo turno para enviar o relatório que já estaria pronto? Não me lembro de ter agido dessa maneira, mas devia ter uma norma. Se tivesse que apresentar logo ao primeiro turno, escrito em algum lugar, ele teria apresentado. Eu acho que não existia isso no documento que criou a Comissão de Transparência Eleitoral. E a segunda questão importante a esclarecer sobre esse tópico, após a apresentação do relatório, das conclusões da Comissão das Forças Armadas, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nota em relação a essas conclusões. E houve uma espécie de réplica do Ministério da Defesa, dizendo que, apesar de ter entregue aquele relatório que não apontava nenhuma fraude, nenhuma vulnerabilidade, não poderia dizer que isso não poderia vir a ocorrer. O senhor chegou a conversar com o então Ministro da Defesa para que ele soltasse essa nota? Eu tomei conhecimento disso, teve minha aquiescência. Agora, como diz aqui no relatório aqui da Associação Nacional de Peritos Criminais, né? Todo o sistema eletrônico possui vulnerabilidades. O que não é vulnerável hoje pode ser amanhã. Então passou a ser uma preocupação nossa porque estava inserido dentro do processo eleitoral via Augusto Heleno dormiu ali atrás, pelo ministro Barroso. O senhor teve contato com o relatório final das Forças Armadas? O ministro Paulo Sérgio mostrou para o senhor? Ele entregou, eu tomei conhecimento sem problema, não houve reação nenhuma da minha parte, nenhuma. E o senhor acreditou no relatório das Forças Armadas? Como a partir do momento que você não tem prova de nada, a gente acredita. E vamos, da minha parte, vou continuar, né, quanto for possível, buscando colaborar com o TSE para que não haja qualquer dúvida. Pode até não ter havido nada no passado, mas a dúvida, eu acho que ela faz parte da nossa vida, faz parte da democracia, a crítica, e assim a gente vai continuar. Bolsonaro também. Sem nenhuma intenção de Ele está esfriando o jogo e respondendo protocolarmente para não se comprometer. Tô falando sério. Ele não tem muito para um dia ali também. É jogar isso, não tem. A reunião do dia 7. Na verdade, as reuniões antecedentes e depois a reunião do dia 7 de o Felipe Martins com um advogado que foi levar estudo sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá, várias vezes teve na Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal, da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Mas essa minuta, esse documento começou a ficar bom, que o senhor conversou com eles, continha o quê? Não conversei sobre essa minuta, foi bater um papo lá apenas. Teve um padre presente também, não lembro o nome dele. Era comum padre, pastores ir orar lá, Alvorada, e eu atendia todo mundo. Muitas vezes entrava uma pessoa lá e no carro tinha mais 3 ou 4. E nem sempre eu atendia todo mundo. Geralmente estava na parte domiciliar, que é de cima, e às vezes eu descia para atender essas pessoas lá embaixo, que era o escritório da presidência. Não fiquei na presidência, não teria tido um montão de problemas se estivesse lá, dada a minha erisipela, que me vitimou por aproximadamente 20 dias. No dia 7/12, o senhor se recorda da reunião com o então ministro da Defesa e
os comandantes militares? Eu não posso garantir que tal dia foi tratado tal assunto. 7 de dezembro, você está 7 de dezembro. Eu não posso dizer que estou tratando desse ou daquele assunto. Aí está chegando no período mais crucial. Que ocorreram, que é do 7 de dezembro ao 11 de dezembro. Tiveram 3 reuniões. Do TSE. Quando nós peticionamos o TSE sobre possíveis vulnerabilidades, no dia seguinte não foi acolhido, não se discute nada mais além disso, e nos surpreendeu uma multa de 22 milhões de reais. Essa multa nos abalou e, no nosso entendimento, se a gente viesse a recorrer da multa ou da petição, a multa poderia ser agravada e outras coisas mais poderiam acontecer. Então nós decidimos, não pelo TSE, encerrar daí qualquer discussão sobre o resultado das eleições. Coisa que no passado sempre foi feito com muita constância, né, por parte de outros partidos. Conosco, nós nos vimos tolhidos ali de questionar. Poderia, se não tivesse sido a multa, a gente podia entrar mais 2, 3 sessões e está encerrado o processo, não tinha mais que discutir mais nada. O senhor não se recorda da data, mas o senhor se recorda dessa reunião com o então ministro Paulo Sérgio, o comandante Freire Gomes e o almirante Garnier? Opa. Olha, o que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reuniões para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando na iminência de parar sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o Freire Gomes, talvez tenha sido nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das 4 linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. O réu colaborador, Mauro Cid, diz que ele estava presente na reunião com o senhor, com o assessor Felipe Martins, e nessa reunião foi-lhe apresentado uma minuta, um documento com vários considerandos e algumas previsões, e o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, né? E depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Então, quando alguns falam que foi dado o início é a convocação dos conselhos. Quem compõe esses conselhos? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria na Câmara e no Senado, o líder da maioria, indicados pela população, alguns ministros. Ninguém foi convocado para participar de uma... Gente, mas você não convoca isso para dar um golpe, né, cara? De uma proposta de sítio. E vamos supor que tivesse sido convocado. Não é isso que está sendo investigado. O presidente encaminharia uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para assinar um coisa decreto. Então não existe essa possibilidade. O Lula não assinou um documento de propina, assinar o decreto, não vai fazer, porque tal comandante de força não queria, outro queria. Não existiu isso aí. O que existiu na prática foi, como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida aquelas de, se não me engano, 23 de novembro, nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado. Agora, em função disso, apesar dessas reuniões, a não ser essa do dia 7, talvez aqui, todas as demais serem reservadas, eu, ministro da Defesa e 2 ou 3 comandantes, as ilações, o que estava tentando tratar lá dentro, corria solto. Então a gente lamenta as ilações, mas em nenhum momento eu, ministro da Defesa ou os comandantes de força, sequer pensamos em fazer algo ao arrepio da lei ou arrepio da nossa Constituição. Mas eu entendi a sua resposta, mas eu gostaria de saber, até porque no dia 26 de março, agora, desse ano, em 2025, após o recebimento da denúncia do Núcleo 1, inclusive contra o senhor deu uma entrevista coletiva, e na entrevista coletiva o senhor disse que teve acesso a essa minuta, a esse documento, que leu
essa minuta, esse documento. Então, eu gostaria, se possível, desse esclarecimento. Chegou uma minuta, um documento, um esboço, como o senhor queira chamar, por parte do assessor Felipe Martins, o senhor teria enxugado, alterado alguma coisa e teria nessa reunião do dia 7 mostrado ao comandante, ao almirante Garnier, ao ministro Paulo Sérgio e ao comandante Freire Gomes? Não procede o enxugamento, né? Tinha os considerandos. Tanto as informações que eu tenho que não tenho na fotografia do telefone do Coronel Cid, não tem o cabeçalho, nem o fecho ali. Eu conheço muito bem o Felipe Martins. Se ele tivesse participado de qualquer coisa, eu saberia precisar aqui qualquer contato com ele. Não procede. Eu vi agora há pouco o advogado do Anderson Torres, doutor Demóstenes, falando que talvez tenha sido um coronel, citou o nome dele, que tenha passado aquela matéria lá. Então eu quero isentar aqui, por questão de consciência, o Felipe Martins. Tirando aqui o Felipe Martins desse momento, mas nessa reunião o senhor mostrou ao comandante Freire Gomes algum documento, como ele disse. Foi passado na tela. Foi passado na tela. Os considerandos de forma bastante rápida ali. Não havia, da nossa parte, uma gana de procurar, mesmo sendo, vamos supor que viéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer. Se tivesse ser feito alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional, não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até o Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter a maior vaia da história do Brasil, só ele concordar comigo. Eu me submeter a um... mas eu não iria perguntar para o senhor. Tá, não, eu sei que o senhor não ia perguntar. Mas seria uma explicação, porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque ele me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. O então comandante do Exército, Freire Gomes, disse que em determinado momento ele disse no inquérito da Polícia Federal, ele disse que em determinado momento ele foi obrigado a dizer ao senhor que se as medidas de exceção fossem tomadas, ele teria, primeiro que o Exército jamais iria aderir e ele teria que tomar providências. Isso ocorreu? Agora, nem tomar providência, também entender, é internar quem tivesse com uma intenção dessa natureza. As Forças Armadas, missão legal dada é missão cumprida. Missão ilegal não é cumprida. Agora, em nenhum momento, como vi depois nos autos, alguém me ameaçou de prisão se prosseguisse naquela missão. Até eu repito aqui, o meu tratamento, não só com a Ministra da Defesa, com todos os comandantes de força, era semelhante de companheiro de turma da academia. Nessa reunião, ou em algum outro momento, o almirante Garnier colocou as tropas da Marinha à sua disposição? Em hipótese alguma, não existe isso. Até eu digo a você, se nós fôssemos prosseguir no estado de sítio, ou até minha defesa, as medidas seriam outras. Dá uma outras. pausa, só bem rápido. Renatão, ele tá fazendo aquilo, ele tá fingindo que todas aquelas conversas que as testemunhas colocaram, elas não existiram. Não ocorreram porque não vai ter uma prova cabal. E aí ele fala que não rolaram as conversas. Assim, o Bolsonaro tá seguindo um roteiro, eu vou falar aqui, bem feito até. Sim, e com certeza as defesas elas se falam, porque no depoimento do almirante Almir Garnier, o general Freire Gomes tinha dito, olha, eu não soube que a Marinha tem 14 mil homens à toa. E hoje no depoimento o Almir Garnier fala, olha, primeiro que a Marinha não tem 14 mil homens, eu não sei de onde ele tirou isso. Essa é uma informação que você acha no Google. A Marinha tinha 17 mil na minha época e agora tem 15.500, números nesse sentido. Ou seja, dando a entender que essa frase nunca foi falada. Ele quer mostrar contradições entre os mostrar contradições das pessoas que o acusam, principalmente o general Freire Gomes, brigadeiro Batista Júnior e o Mauro Cid. É importante lembrar, esses três caras é como se estivessem no outro campo. Sim, fosse acusação. Exatamente. Sim. É que teriam outras instituições envolvidas. Agora, não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. E, repito, só foi conversado esses outros hipóteses constitucionais, tendo de vista o TSE ter fechado as portas para a gente com aquela multa lá que, espero que um dia, Vossa Excelência, possa reconsiderar aquela multa e volte para o partido, está fazendo muita falta para a gente, aqueles 22 milhões de reais. Ah, claro. O partido que tem 1 bilhão de reais está fazendo falta 22 milhões. O partido que tem 1 bilhão de... Do TSE confirmou. O
No que o senhor, ou alguém que expôs, como o senhor disse, expôs um telão, né, ou esses considerandos, havia previsão de prisão de autoridades? Só tinha considerandos lá, então não se fala em o que tem na cabeça e lá no fundo, tinha apenas considerandos. Então, o senhor nunca teve contato com uma minuta, um documento ou um esboço que previa a prisão de autoridades e intervenção na justiça eleitoral? Falar contra autoridades, isso aí... Não, prisão contra autoridades. Falar contra autoridades, sugerir prisão, isso aí, na nossa reunião não está previsto isso. Não houve isso? Não está previsto isso. Nem a intervenção da justiça eleitoral com a criação de uma comissão eleitoral? O que estava previsto, repito a Vossa Excelência, eu gostaria de ter acesso ao documento para discuti-lo. Se eu não estou tendo acesso, eu não tenho como discuti-lo. Porque as conversas eram bastante informais. Não era algo proposto aqui, vamos decidir, nada disso aconteceu. Era conversa informal, ver se existia alguma hipótese de um dispositivo constitucional para nós atingirmos aqui um objetivo que não tínhamos atingido no TSE. Isso foi descartado logo na primeira e segunda reunião. Ele tá na linha que assim, ele não nega a existência, conhecimento, né, da discussão. A defesa dele tá indo pra linha de não nega a existência da discussão, eventualmente a discussão teve e tal, mas tudo dentro das 4 linhas, como se fossem dispositivos que eles poderiam acionar como se fossem normalmente. Dispositivos constitucionais. A grande pergunta é, qual era o caso que estava vivendo o Brasil naquela época para ter uma possibilidade de estado de sítio ou estado de defesa? Corrida no dia 14 do 12, convocada pelo então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, em que ele convocou os 3 comandantes das forças e apresentou também um documento. O senhor teve contato, o senhor teve conhecimento disso? Olha, o Sobredefesa tinha liberdade para conduzir o seu ministério. Qualquer reunião que ele, porventura, fosse fazer, não tinha que dar conhecimento a mim, a não ser que tivesse uma repercussão outra, né? Eu desconheço que ele tenha dado informações para mim dessa reunião do dia 14. Então, o senhor não ficou sabendo dessa reunião, nem do que foi tratado nessa reunião? O senhor ministro dá a entender que tudo que aconteceu em novembro e dezembro envolvendo Forças Armadas era questão eleitoral. A vida continuava no Brasil. Eu assinei mais de 10 decretos, vários projetos de lei. Tivemos problemas com os caminhoneiros. Uma das vezes eu conversei, não sei qual foi o chefe militar, foi o ministro da Defesa, porque eu fiz um vídeo pedindo a desmobilização dos caminhoneiros. Se não me engano, foi dia 1º ou 2 de novembro. Se eu quisesse tumultuar o Brasil, é só virar as costas. Tínhamos quase 1000 pontos de paralisação pelo Brasil. E eu não me omiti. Eu fiz o vídeo para exatamente desmobilizar essa questão e tivemos sucesso. Faltou alguns que não saíram, daí foi conversado, não sei com qual chefe militar, a forma de abordá-los. Porque às vezes o militar quer chegar de uma certa forma e a minha opinião é diferente. Aí ele vai se embora então conversamos sobre cara. essa possibilidade, mas graças a Deus... Tem muita declaração na linha contrária dele. O governo Temer lá atrás... Minha caneta funciona, mas eu preciso de vocês. Em nenhum momento ele mandou as pessoas sair da frente do quartel, mandou parar a manifestação. Imagina. Horríveis para todos nós brasileiros. E o nosso método de agir nunca foi o que o outro lado sempre fazia. Nós aqui nunca invadimos patrimônio público, os 4 anos do meu governo, nós não prejudicamos o direito de ir e vir, as nossas manifestações na Paulista, em Copacabana, em outros locais, não teve uma lata de lixo virada, só vai na delegacia, não tem oportunidade de ocorrência de um só telefone furtado ou roubado. Pausa, as nossas também não, então, mas isso não significa que a gente estava pedindo golpe, entendeu? A discussão é outra, você está pegando um elemento aí outro para tentar fazer um diversionismo. Ele estava indo bem até agora, vamos ver, não sei se você concorda. Manifestando uma insatisfação, não seria dessa forma que nós aí buscaríamos atingir nosso objetivo. Eu sempre defendi qualquer manifestação pacífica, seguindo a norma, a regulamentação, as leis, avisando as autoridades, e daí as nossas manifestações, até uma vez o ministro Fux estava no Supremo, estava preocupado com o 7 de setembro, eu falei, fica tranquilo, nosso pessoal não tem esse problema. Mas mesmo assim, ministro, tinha um batalhão lá embaixo, lá na garagem, lá da presidência da República, né? Porque a gente nunca sabe, pode acontecer algum imprevisto. Então, ao longo de 4 anos, senhor ministro Alexandre de Moraes, você não viu uma só ação provocada por mim que desagou num local num outro rio que nós não achamos que fosse não ideal. Então fizemos a coisa certa, sempre cumprindo a Constituição, com respeito, com tranquilidade, com Deus no coração, com a bandeira do Brasil, e fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu, em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens pro senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu declino novamente. Meu ministro, conversei com Vossa Excelência em dezembro de 22. Vou te falar um negócio. Tive o Supremo Tribunal Federal depois das eleições, o senhor estava presente lá com mais 7, 8 ministros. Então, Paulo Guedes com a gente. Fala. Não, o Bolsonaro mandou bem aí. A gente tá rindo, mas o Bolsonaro mandou bem. Tá elogiando muito, hein, meu? Pô, mas eu tô sendo honesto. Mas só olhando pra minha fisionomia, eu sempre procurei transmitir a verdade acima de tudo. Golpe de Estado, né? Que o senhor vai chegar lá, tá chegando lá. Golpe de Estado não são
meia dúzia de pessoas, 2 ou 3 generais e meia dúzia de coronéis. Só pode ver. Muitos chamam o Temer de golpista até hoje pelo impeachment. A questão de 64, que a esquerda chama de golpe até hoje. Teve o apoio do Congresso Nacional, de toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora, da Igreja Católica, das senhoras nas ruas com a marcha de Deus com a família, a classe empresarial, o pessoal do agro, o apoio externo, tudo isso foi presente. Falar em golpe de Estado, dessa forma como se tratou aqui, o que aconteceu, em especial depois do meu governo, onde estava fora do Brasil. Graças a Deus estava fora do Brasil. Sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem forças armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Isso não é golpe. Até o Jornal Estado de São Paulo fez um editorial há poucos meses atrás, que falou que o PT, sem a falsa bandeira da defesa da democracia, não tinha o que apresentar junto à população. E a gente vê que a gente está no caminho certo, né? O embate político é diferente do embate de Vossa Excelência com os colegas no tribunal. Para nós não é a canela que é o limite, né? Às vezes é do pescoço para baixo. Mas muitas pessoas fazem isso até pensando que está certo, bem intencionado. O que nós buscamos dessa forma aqui? É o norte, é uma direção comum. E eu busquei fazer isso o tempo todo no meu governo. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até arrepiado quando se fala que o Rio de Janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por um dos que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né? Chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Agora, aquilo não é golpe. Não foi encontrada uma arma de fogo junto àquelas pessoas. O próprio Lula, no dia anterior, que é uma pessoa bastante, coração muito grande, ele foi para Araraquara para ver aí uma erosão de uma chuva que tinha ocorrido dia 29 de dezembro. Ele estava fora de Brasília. Outras coisas mais aconteceram, acho que não é o caso de comentar aqui. Mas ele tá, assim, ó, o Bolsonaro tá fazendo a versão dele do caso, que é uma meia versão, jogando a bomba do lado de lá. Ele acerta quando joga a bomba do lado de lá. O Lula foi encontrar o Rubens Ometo em Araraquara. Sim. E o pessoal da Cutrale, que é uma informação que a gente tem antes de todo mundo. Ele foi encontrar o Rubens Ometo em Araraquara, um cara que meteu grana por dentro e por fora em muita operação aí. E todo mundo que importava do governo federal estava fora de Brasília. Óbvio que armaram marapuca pros velhos que estavam acampados e pros malucos bolsonaristas. E óbvio que aquelas pessoas achavam que iam entrar nos prédios públicos para motivar uma intervenção militar. Um lado queria um golpe mesmo, aí a lógica do golpe deles era agir fazendo essa baderna. E o outro lado, esperto, que já tinha notado, que é o PT, o governo e tal, ele deixou eles cometerem, né? Eles deixaram o outro cometer o erro. É óbvio essa história. A Vossa Excelência, da minha parte, entre no Valete Plus. Nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O After Day, que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Ainda, só para encerrar essa questão da reunião do dia 14, que o senhor não ficou sabendo dela, depois da reunião, o comandante Freire Gomes ou o comandante Batista Júnior foram conversar com o senhor? Eu não estou lembrado se foram conversar. Sei que o brigadeiro Batista Júnior, quando a gente conhece as pessoas, depois que dá o poder ou quando perde o poder, né? Ele foi cuidar da vida dele. Ele só comparecia, não me entendia, a qualquer evento, se fosse... Eu nunca convoquei ninguém convidado. Agora, conversei sim com militares, às vezes de forma isolada, até para ter uma noção da conjuntura, o que estava acontecendo, trocar informação. E, ministro, quando o senhor pede uma lição, ministro, é um vazio que o senhor não imagina. E a gente conhece os amigos exatamente nesse momento, né? Pouca gente procura, o pessoal quer distância, e eu aproveitava, nem falava com muitos para não importuná-los. Então, esse vazio, muitas vezes, era preenchido aqui com a visita, com a conversa amigável entre eu e alguns oficiais generais das Forças Armadas. Mudando aqui um pouco de tópico, mas dentro do que foi imputado ao senhor pela Procuradoria-Geral da República, a questão é da desinformação e a deslegitimação da justiça eleitoral. O senhor se reuniu com o hacker Delgatti e com a deputada Zambelli, que teria levado esse hacker sugerindo que essa é a nossa participação na história. O TSE, e o senhor teria encaminhado a uma reunião no Ministério da Defesa para ser recebido pelo general Paulo Sérgio? Olha, a Carla Zambelli levou o hacker, eu recebi, não entendo nada de informática, não senti confiança nele, como de praxe. De acordo com o Ministério, eu encaminhei o hacker aí para a Comissão de Transparência Eleitoral e nunca mais tive contato com ele. O senhor lembra que tinha uma história, não, que ele não recebeu. Ele atestou que recebeu. A época falou, não recebeu, não, ele está porque linkaram os celulares e eles estavam no mesmo lugar. Mas a época, os bolsonistas, não, ele não encontrou, não. Imagina, o cara só apareceu lá e conversou com um general, não sei se foi com o Heleno, foi com alguém. Dessa vez ele atestou que falou, cara. Isso é uma novidade. Conversou e não botei muita fé aí. Não tive muita fé, entendi, né? O hacker vermelho e tal. E depois o lance é ele cometeu os crimes que cometeu. Essa é uma parte meio ruim aí. Vamos lá. Do general Paulo Sérgio sobre a eventual reunião? Nem sei se foi recebido na defesa, não. Algum retorno da deputada Zambelli? Não. Falando ainda em reuniões interessantes,
O senador Marcos Duval, o ex-deputado Ó nós! o ex-deputado Daniel Silveira, eles procuraram o senhor para uma reunião, dizendo que teria uma gravação contra mim e depois pedindo apoio para fazer uma gravação clandestina. O senhor se recorda disso? Eu recebi o senador, é um senador da República, até aquela data é um senador normal, e também o Daniel Silveira, tá? Ouvi e despachei, e de repente eu recebi um zap que é pra mim, e deve ter caminhado a Vossa Excelência também, pelo que eu fiquei sabendo ali. Eu respondi para embaixo, né? Ele confessou na live pra Não você. toquei mais no assunto, nunca mais recebi ou conversei. Proposta lá, eu não sequer prestei atenção, mas nada disso foi aventado dessa possibilidade de gravar. O que foi falado para o Marcos Duval que ele tinha uma certa liberdade com Vossa Excelência, tá? E da minha parte não partiu nada no tocante a isso. A partir daquele momento, esse é o ponto. senador Como ali que agora entendo onde o Xandão está qualquer contato construindo. comigo. O Xandão está começando a pegar agora os pontos em que o Bolsonaro não tem como negar, para mostrar que num período de tempo muito próximo, muitas reuniões retardadas com as piores intenções possíveis foram sendo travadas pelo presidente da República. No que ele nega, ele só ouvi, né? Ele sempre está ouvindo e vamos ver. Talvez seja o começo da linha da amarração. Tendo em vista ali o vazio da conversa que ele teve juntamente com o Daniel Silveira. Uma outra questão que podemos esclarecer, foi apreendido pela Polícia Federal o que a Procuradoria e a Polícia Federal chamam de agenda, o que o próprio general Heleno chamou de agenda da Caixa Econômica Federal, onde havia diversas anotações relacionada a uma possível quebra da normalidade. O senhor teve acesso a essa agenda? O senhor conhece? Conversou alguma vez com o general Heleno sobre isso? O general Heleno é um dos homens mais respeitados nas Forças Armadas e fora dela. Nunca tivemos qualquer conversa fora da institucionalidade ou fora da legalidade. Continuando aqui em relação ao general Heleno, o brigadeiro Batista Júnior disse, e hoje o general Heleno confirmou, que no dia 17 de dezembro, que foi a formatura do neto do general Heleno no ITA, o general Heleno pediu uma carona ao brigadeiro Batista Júnior para poder retornar, porque havia sido convocado naquele momento para uma reunião com o senhor na presidência, o que causou surpresa ao brigadeiro Batista Júnior, porque o general Heleno estava lá com a família, haveria o jantar, a festa, a noite da formatura, e ele precisou se ausentar. O senhor lembra o motivo dessa convocação? Senhor ministro, eu sou apaixonado pelo general Heleno, confesso. Por vezes também eu estava em eventos e eu dava uma desculpa: olha, minha sogra está me chamando, eu vou ter que ir embora agora. Eu me lembro de ter telefonado para o Heleno, talvez tenha telefonado para ele. E se ele falasse, eu estou aqui na formatura, eu ia falar: general, deixa para a semana que vem, ou 2 dias depois da manhã. Então, se tivesse falado isso comigo, se eu telefonei para ele, teria acertado. Tanto é que eu não me lembro de qualquer reunião reservada sozinha, eu e Heleno. O João Heleno ia algumas vezes lá na Alvorada, batia um papo, e também acho que sentia um vazio dentro dele, né? Porque não é fácil a gente perder algo que tinha convicção que ia ganhar, e nada mais além disso aconteceu com o João Heleno. Agora, repito a Vossa Excelência, isso é tudo conduzindo para algo irregular que estava fazendo. Eu vi a declaração do ministro José Múcio, da Defesa, ele falando que 8 de janeiro não foi golpe. Também o ex-ministro Aldo Rebelo, a mesma coisa. Também o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, a mesma coisa, que foi presidente do TSE, inclusive. Outras, José Sarney, todo mundo falando isso, respeitosamente. Tá? O 8 de janeiro não é questão de opinião, é questão de fato. Preenche os requisitos para um possível golpe de Estado? Acredito que não. Tenho certeza que não. Eu estou com 70 anos de idade, tá? Que pese alguns deslizes na minha vida, eu tenho plena consciência o que é um ato dessa natureza. Ele está apelando bastante para gerar, vamos dizer, a emoção e o apoio da base dele. Então tudo ele leva para um discurso emocional. É assim, volto a colocar, tá? Indo bem nisso. Ele tá pensando mais para fora do que para dentro, porque isso não faz diferença nenhuma pro julgamento. Mas isso é para fora. A pessoa se comove, ela gera empatia por ele e vai achar que ele tá falando verdade. O Bolsonaro, ele pode até estar indo bem ali na narrativa que ele quer mostrar e tal, que é mais pro público do que pra ali. Sim. Só que isso não mexe uma vírgula de um cabelo do Alexandre de Moraes. Zero. Ele tá seguindo o roteiro dele que, ao que me parece, é pra mostrar que, olha, tem uma série de indícios, de elementos, de reuniões, de conversas, de depoimentos
que vão nesse sentido. O senhor pode dizer que dentro de uma reunião ali não foi falado tal coisa, mas então não foi falado na outra, e tudo nesse período, com essas pessoas, todo com esse intuito, com declarações públicas nesse sentido. Então é tudo uma grande coincidência. É o que ele falou pro Almir Ganier, o Alexandre de Moraes. Falou, é que nem os chineses dizem, né? Não existem tantas coincidências assim. E ele tá indo nessa linha. Então, o discurso ali político que o Bolsonaro tá fazendo, a careca do Alexandre de Moraes continua intacta. Sim. É o game dele. O Bolsonaro tá olhando pra fora e o Xandão tá olhando pra dentro. Uma última questão ao interrogado. Como se dava e qual era o relacionamento do senhor com o pessoal, as pessoas acampadas na frente do quartel aqui em Brasília? Havia algum tipo de relacionamento? Olha, quando acabou o segundo turno, foi um movimento voluntário. Eu nunca fui a acampamento. Tinha informações pela mídia, especial mídias sociais. Uma outra pessoa, quando passava na alvorada, falava o que estava acontecendo. Foi um movimento que surpreendeu a todo mundo pelo volume de pessoas, certo? E aí, a minha opinião particular, era melhor o pessoal ficar lá do que vir aqui para a região da esplanada. Agora, uma coisa que me causa surpresa é que o presidente que assumiu, ele poderia, dia 2, dia 3, ter tomado providência para desmobilizar o acampamento. Se bem que informações de outros testemunhas, de outros processos, inclusive acompanha parte a CPI da Câmara Distrital, quarta e quinta-feira não tinha quase ninguém mais no acampamento, 200 pessoas no máximo, e a tendência era acabar. E, curiosamente, na quinta para sexta começou aí uma convocação nas mídias sociais para vir a Brasília. E segundo informações de depoentes aqui, na madrugada de domingo chegou a ter 100 ônibus lá, 100 ônibus, 40 pessoas, cada um 4.000 pessoas. Essas pessoas não entender que vieram para cá e fizeram o que não podia ser feito, porque o nosso pessoal nunca concordava com isso. Mas a confusão estava feita e as consequências nós sabemos. Eu, particularmente, me desculpa, senhor ministro, eu não consigo entender certas penas para pessoas que mal sabiam o que estava fazendo naquele momento, até porque não tinha uma liderança, não tinha nada para que fosse caracterizado como um ato, né, estimulado ou programado por alguém naquela tentativa, né, violenta de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Então, eu agradeço ao interrogado e passo a palavra ao ministro Luiz Fux.